Eu quero falar hoje sobre a grande redenção. Eu preciso de Adão e preciso de Abraão, e eles já estão combinados de vir aqui à frente. Por favor, cheguem para cá. Vocês estão prontos? Aleluia. Pode dizer amém? Estão prontos? Amém. Yes! Olha aqui, eu preciso de Adão aqui. Okay. Adão é tu. E Abraão aqui. Esse é o Jorge. Agora o nome dele é Adão. E esse é Henrique, o nome dele é Abraão. Não se preocupe, eles vão ficar comigo simplesmente a mensagem toda aqui em cima, tá? Vamos lá. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, por essa igreja sendo completamente cheia da palavra, do conhecimento, mas de uma vida que revela esta verdade. Obrigado pelos pastores, obrigado pela liderança desta igreja, deste povo crescendo e avançando, e Jacarepaguá sendo impactado pela força que tem na tua palavra, em nome de Jesus. Ok, vamos lá, vamos fazer um pouquinho de aula de história, tá? Esse homem aqui é Adão, e Deus fez Adão, diga comigo, perfeito. No português, a palavra perfeito, ela aparece na nossa Bíblia, na verdade, a palavra perfeito quer dizer três coisas, dependendo do contexto. No português a gente só lê perfeito, mas existem três situações onde a palavra perfeito se enquadra na Bíblia. Número um, em relação a Deus, aquele que nunca erra, é só Ele nunca erra, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele não tem sombra de variação, Ele não erra. Glória a Deus. A segunda e a terceira se referem a nós. A segunda se refere ao nosso espírito. A palavra perfeito para o nosso espírito é completo. Paulo diz em Colossenses capítulo 2 que em Cristo Jesus habita em seu corpo toda a divindade da plenitude de Deus. Mas o versículo, isso é o 9, o versículo 10 ele diz: mas é nele que vocês estão perfeitos, completos. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz que Ele nos deu pelo seu poder tudo que diz respeito à vida e à piedade. Piedade é andar com Deus, é o contrário de impiedade. Tudo que você precisa para viver e andar com Deus, você tem no teu espírito. Amém? Então o que você precisa, você tem. Você só precisa aprender a deixar isso fluir para a tua alma e o teu corpo. É onde está a terceira expressão, a terceira definição da palavra perfeito, é a palavra maduro. Nossa alma ainda não é madura, pelo contrário, nós precisamos amadurecer, melhorar. A salvação da alma é o melhoramento da alma, é o melhoramento das ideias do que você pensa, é o melhoramento daquilo que você sente, é o melhoramento daquilo que você vai decidir, porque na tua alma estão os teus pensamentos, razões, intelecto, tuas emoções, sentimentos e tuas decisões, vontade, é na alma. Por exemplo, você está aqui não porque o Espírito Santo trouxe você, ele te convenceu, mas você veio porque você quis. Se você não quiser, você não ouve a mensagem, é uma decisão tua. Onde está essa decisão? Na tua alma. Mas à medida que a gente vai deixando a palavra de Deus dominar nossa alma, nós vamos melhorando, amadurecendo, aperfeiçoando nossa alma, para ficar cada vez mais parecido com o caráter e a vontade de Deus. Glória a Deus. Bem, então Adão foi criado, o espírito humano de Adão foi criado perfeito, completo. Mas embora ele fosse completo no seu espírito, embora ele tivesse a vida de Deus, João capítulo 1 diz claramente isso. No início de tudo, antes de todas as coisas, no grego nós temos Evin arche, est logos, é a expressão grega para no princípio era o verbo. A palavra, em inglês, word, não é assim? Em espanhol seria como? Palavra. Uau. Em italiano, parola. Em grego, logos. Dependendo da língua, né? Você pode mudar a palavra. Então, João, quando usa a palavra logos, ele usa em grego, que quer dizer a expressão daquilo que eu... É a expressão daquilo que eu quero dizer.
Então, no princípio é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio, palavra. Amém? Independente da língua. Agora, nós podemos também dizer que no princípio é a pessoa, a presença, a segunda pessoa. E ele não é a segunda pessoa porque ele é menor. É apenas para identificar primeira, segunda, terceira, mas os três são Deus. E João diz, no princípio, no início, era a presença, a pessoa estava com Deus, e a pessoa também era Deus. Tudo foi criado por meio desta palavra, desta presença, desta pessoa. Sem esta palavra, sem esta presença, sem esta pessoa, nada do que foi feito se fez. E na presença, na pessoa, na palavra, no logos, no verbo, estava a Zoe, ou Zoe, a vida. E a vida era a luz do homem. Antes de Adão pecar, esta presença estava nele. Deus soprou o seu fôlego de vida, e o homem se tornou um ser que respira, uma alma vivente, com a vida de Deus dentro dele. E ele era guiado não pelo que ele via, não pelo que ele ouvia, nem pelo que ele cheirava, nem sentia, mas pelo que ele sabia, por aquilo que Deus comunicava no coração dele. Mas a alma de Adão ainda não era madura. Claro que não era. Ele estava começando a vida. E quando a serpente chegou e enganou a mulher, enganou por meio de quê? Da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Adão também comeu do fruto que a mulher deu a ele, ele comeu. E aí a gente sabe que Adão pecou. Diga comigo, Adão pecou. E a vida que havia dentro dele não existia mais. Ele perdeu a vida de Deus. Até aí tudo bem? Ele perdeu aquela vida. Irmãos, 4 coisas aconteceram com Adão, que é o que acontece com todo mundo que peca ou que anda em pecado. Primeira coisa que aconteceu a Adão, assim que Adão pecou, o que foi que aconteceu com ele? Quem lembra? Tem algo antes do medo? Vamos lá. Descobriu que estava nu. Ele perdeu a sensibilidade espiritual e passou a ter mais sensibilidade física. Há pessoas que são muito inteligentes aqui e zero aqui. Inteligentes da alma, zero no espírito. Há 2 inteligências. Existe a inteligência espiritual, existe a inteligência da alma. Deus quer que você seja inteligente nos 2. O que é inteligência? A habilidade para adquirir conhecimento. Então, quando Adão peca, a primeira coisa que ele percebe, nossa, a gente está nu. O tempo todo eles estavam, mas eles estavam tão ligados em Deus, que isso passou despercebido. Mas quando ele peca, ele começa a perceber o mundo de fora muito mais do que o mundo de dentro. As pessoas, quando estão em pecados, elas percebem muito mais o mundo de fora do que o mundo de dentro. Esse cearensezinho aí da sobrancelha grossa, quero nem ouvir ele. Você passa a ver o mundo de fora muito mais do que o mundo de dentro. É isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz, se a gente viu, está tudo bem aqui, viu, eu não vou cair. Se a gente conheceu Cristo segundo a carne, não é dessa forma mais que o conhecemos, não é mais do lado de fora, não é Jesus, o filho de Maria e José, é o Cristo ressuscitado dentre os mortos, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Você pode dizer comigo, eu sou muito mais real por dentro do que por fora. O meu corpo ainda vai receber a vida de Deus quando houver o arrebatamento da igreja e eu for transformado. Mas agora o meu corpo é mortal. Porém eu vou receber um corpo imortal. Top. Maravilhoso. Até aí tudo bem? Segunda coisa que aconteceu com Adão. Vamos lá. Primeira, mais sensibilidade para o mundo de fora do que de dentro. Segunda coisa que aconteceu com Adão. Ele vestes de folhas de figueira. Justiça própria. Religião. É do meu jeito. Senhor, eu tenho que fazer isso para poder assim tu me amar. Não, nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos. Ele me ama, Ele ama você independentemente dele. Eita glória. Eu vou aumentar o número de vezes que eu vou à igreja para ver se Deus me ama. Não, você deve vir à igreja porque você ama o Senhor.
Eu vou orar para ver se Deus me ama. Não, você ora porque você ama o Senhor. Como eu digo, gratidão é que nem um Fiat Estilo. Quem lembra da propaganda do Fiat Estilo? Ou você tem, ou você não tem. E é resultado do que você conhece. Então diga comigo, para a gente ficar bem entendido aqui, a segunda razão, diga: justiça própria. É o homem na sua força, tentando comprar o que só Deus pode dar ao homem. Terceira coisa, e a gente vai passar rápido por isso. Terceira coisa que aconteceu com esse jovem Adão. Aí sim, medo, vergonha, timidez, culpa. Eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Como se fosse possível se esconder de Deus, né? Quando Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas ele perguntou a Adão: Adão, o que foi que aconteceu com você? Onde tu está por dentro? Medo, culpa. E a quarta e última, e essa eu adoro dizer, porque isso acontece, pastores, com a maioria das pessoas, sabe qual é? Coloca a culpa em Deus. A mulher que tu me deu, eu estava na minha e tu inventou uma mulher. A mulher que tu me deste, ele não colocou a culpa em Eva, colocou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. A pessoa põe sempre a culpa nos outros, primeiro em Deus. A família que eu nasci, é a situação que eu estou passando. Deus, olha como é que eu estou. Irmão, eu fui abandonado pelo meu pai quando eu tinha meses, e nem por isso eu tenho esse negócio de complexo de inferioridade, e nem tive dificuldade de ver Deus como pai, porque eu deixei a palavra dominar a minha alma logo. Amém? Então, o quanto você deixa a palavra dominar você, que vai fazer a diferença. Mas as pessoas colocam desculpa e culpa. Por quê? É característica de quem não está andando com o Senhor, mas a palavra de Deus está nos libertando cada vez mais disso. Ok, agora deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Quem foi que pecou? Adão, diga comigo, Adão. E o salário do pecado é a alma que pecar, morre. E a morte é o quê? Fisicamente, o que é a morte? É a perda do sangue, ou a contaminação, que vai dar uma infecção generalizada, não é assim? Não é isso? No físico? E espiritualmente, o que é a morte? É quando o espírito sai do corpo. Tiago diz isso, que o espírito é a vida do corpo. Mas a Bíblia diz também no Antigo Testamento que no sangue é a vida. Sem derramamento do sangue, não tem resgate, não tem remissão do pecado. Pecou, tem que pagar. Como é que se paga? Com sangue, com vida. Quando o teu sangue sai, quando você perde o sangue, quando a morte chega, é quando o teu espírito sai, aquilo ocasiona a perda do sangue ou infecção do sangue, enfim. A morte se apodera do ser humano. E morte é separação. Então a alma que peca, morre. Pecou, tem que haver morte. Só que tem um problema. Ele morreu espiritualmente, ele não pode pagar dele, ele já está morto. E qualquer homem que nasça, também não pode pagar. Vamos supor que o irmão Fábio, tudo bem, Senhor, eu vou morrer, eu pago a minha. Tu pagou, mas continuou morto. Tu morreu espiritualmente porque tu se separou de Deus. Tu morre fisicamente porque é a consequência da morte espiritual. E tu ainda vai ter uma morte eterna, que é o espírito, a alma e o corpo ser lançados no lago de fogo definitivamente. Deus me livre. Deus nos livre. Amém? Diga, eu não vou para esse lugar. Aleluia. Então, Fábio, o que acontece? Você vai morrer, pagou, mas continuou morto. Então não funcionou. Deus não tem como. Homem nenhum poderia pagar o preço, porque todos os homens eram injustos. E o que é a injustiça? Vou explicar o que é injustiça para você nunca esquecer. Vou usar o irmão aqui, posso? Vamos supor que você desenhou um quadro. Você é pintor, desenhou e pintou o teu quadro é valioso. E vem um homem e rouba teu quadro. Isso é justo? E diz que o quadro é dele. Isso é justo? É injusto, porque o quadro é seu. Deus fez o homem. E é injusto o homem não pertencer a Deus. Aleluia. É injustiça você não pertencer ao Criador.
Então Deus decidiu: eu vou recuperar aquele que se havia perdido. Só que o homem não paga dele, e o único que pode recuperar o homem é Deus. Só que Deus coçou a cabeça, me deixe falar assim, Deus coça a cabeça, e eles agora vão ser Deus juntamente comigo. Eu sou a segunda pessoa, Ele é o Pai, Ele é o Espírito, mas aquele ainda não era o Pai, tá? Ele só se torna o Pai quando o Filho, quando a segunda pessoa se torna o Filho. Ele aqui, Deus, Yahvé, Adonai, como você queira chamar no Antigo Testamento, e o Espírito Santo, eles três se reúnem e dizem: Adão pecou. É como se Jorge tivesse um filhinho de 4 anos de idade, e Henrique tem um filho de 4 anos de idade, e Jorge compra um brinquedo de 500 mil reais para o filho dele, eita Jesus, e chama Henrique, leva teu menino para brincar com o meu. Aí Henrique leva o filho dele de 4 anos para brincar com o filho de Jorge de 4 anos, com um brinquedo de 500 mil reais do filho de Jorge, e os dois estão aqui tomando um suco, conversando na sala, e no quarto os meninos estão brincando, mas de repente o filho do Henrique quebra o brinquedo do filho do Jorge. Meu Deus do céu, eu pergunto para vocês, de quem é a culpa? É do pai? Não, é do filho. Quem quebrou? Foi o filho. Mas o filho tem condição de pagar? Quem tem que pagar? Quem pecou? Adão. Adão paga? Então Deus diz: eu preciso pagar, só que eu não posso pagar sendo Deus, porque Deus não morre. Eu preciso ser homem. Então eles fizeram uma reunião e decidiram: eu vou lá ser homem, eu vou morrer, eu vou me tornar gente, eu vou ter sangue humano, eu vou derramar o meu sangue, eu vou morrer no lugar deles. A salvação, ela não vem do homem, a salvação vem do Senhor. Só que o Senhor não poderia salvar você sendo Deus, porque Deus não morre. Então ele decide: eu vou ser gente, eu vou derramar sangue. E ele tem uma outra ideia: eu não posso nascer em qualquer família, porque as famílias que vieram daqui estava ruim. Se eu nascer em qualquer família, isso pode comprometer. Então Deus decidiu: eu vou criar um povo. E ele chamou um homem chamado Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O nome Abraão significa pai de uma multidão, e em Abraão Deus estabelece o povo hebreu, e a palavra hebreu significa aquele que avança e não volta. Abraão tem um filho, seu filho se chama Itzhak, significa literalmente dar risada. Mais uma vez, esse pastor veio com esse negócio de alegria, é isso mesmo. Aleluia! Não é o filho da promessa? Vejam como as coisas na Bíblia são todas ligadas. E Isaac tem 2 meninos, Esaú e o Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Picareta, traidor, não confia em mim, aquele que pega pelo calcanhar. Mas este homem, Jacó, teve um encontro com Deus, no lugar chamado Bet, casa, El, Deus, a casa de Deus, e a vida dele ali foi transformada. E Jacó recebeu ali o nome de Israel. Ish, homem. Ra, luta. El, Deus, o homem que luta com Deus. Tem gente que pensa que é o homem que luta com Deus assim, vem. Não, é o homem que luta com Deus. Deus, a partir daquele momento, passa a ser o Senhor dele. E ele é o pai das 12 tribos. E uma dessas tribos chama-se tribo de Judá, que significa, de novo, significa o quê? Louvor. Jesus é o leão da tribo daqueles que louvam o seu nome. E é nessa tribo que nasce, na família de Maria e José, Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Uau!
E tem pessoas que pensam que Jesus foi uma espécie de fantasma, um corpo especial. Não, ele teve carne e sangue que tem eu e você. Quando ele veio para a terra, ele não veio como Deus, embora fosse Deus. Ele veio na forma humana. Todo mundo está pegando? Calma que o negócio vai esquentar. Primeira parte é essa parte explicativa, amém? Então ele veio na forma humana. Diga comigo, você podia pegar em Jesus. Diga comigo, você podia pegar em Jesus. Jesus inclusive teve uma alma humana. Ele disse, eu desci do céu não para fazer minha vontade humana, mas a vontade, o plano do Pai, daquele que me enviou. E ele relatou que a sua vontade, sabe qual era? Que o plano era o grão de trigo caindo na terra, precisa morrer. Se ele não morrer, ele fica só. Isto quer dizer, se eu não morrer, eu serei o único da espécie. Em Adão e em Abraão, a espécie estava comprometida. E Jesus nasce com um corpo humano, sendo Deus, vem na forma humana, com sentimentos humanos. Ele nunca esqueceu da sua eternidade. Ele disse em João 17, lembra-me da glória que eu tinha antes de vir para cá. Então ele sabia da sua eternidade lá em cima, mas ele esvaziou-se da sua onipotência. Ele nunca curou porque ele era onipotente. Atos 10, 38 diz que ele curou por causa de Deus, ungido por Deus. Ele não foi onipresente, a gente sabe disso, ele não estava em todo lugar ao mesmo tempo. E também cada vez que ele revelou algo não foi por causa da sua onisciência, mas foi pela palavra do conhecimento, pelo Espírito Santo. Amém? Então ele se familiarizou conosco. Olha que coisa linda, gente. Ele saiu do bem bom. Ele estava na forma de Deus. Ele subsistiu em forma de Deus. Ele nunca morreu, ele não poderia morrer. É Deus. Eita Jesus, aleluia. Deus. Mas ele veio para cá por decisão própria, para cumprir toda a justiça. E a justiça é você voltar a pertencer àquele que te criou. Você não foi criado para ser a imagem e semelhança de Satanás. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Você é a obra-prima e não pertence a diabo. Diabo não tem o direito de ter você. Deixa eu falar em francês. O diabo não tem o direito de ter você. Aleluia. Você pertence a Deus. E como a gente diz no Ceará, o cão não lambe. Você é dele, do Senhor. E Jesus veio buscar e salvar não quem se havia perdido. Leia a Bíblia direito. O que se havia perdido. Isto é, o céu foi tirado de você. Ele estava dentro de você, mas quando o homem pecou, ele subiu. E Jesus veio trazer de volta a este lugar. Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, acredite no plano de Deus, acredite também em mim. Na casa do meu pai há muita, não haverá. Jesus não tem um serrote agora e uma chave de fenda fazendo sua casa lá em cima, não. Jesus não disse existirá, Jesus disse há muitas moradas. E a palavra morada ali no hebraico é permanência. E sabe quem é a morada? Ele disse, quando eu for você vai saber, que para onde eu for vocês vão. E quando ele foi para o Pai, ele me levou junto com ele. Você tem motivo ou não para rir? Você tem muito motivo para fazer o dia do diabo ficar difícil. Jesus, aleluia. Diga para quem está do seu lado, vamos fazer o dia do diabo difícil, fazendo uma festa, quando as circunstâncias pedem para chorar. Aleluia! Olha que plano top. Deus diz, eu tenho que salvar eles, porque o nome Jesus em hebraico é o Senhor nos salva. Então a salvação não vem do homem, a salvação vem dele, mas para ele salvar ele precisou ser homem, para poder nos substituir. Porque Deus não morre, mas homem morre. Tem gente que Jesus.
ele foi homem, ele morreu mesmo. Ele não foi um fantasma, nem se esvaziava toda manhã. Ele veio uma vez por todas vazio da sua glória, de Deus, e veio com a glória do primeiro, do único, na verdade, filho. Ele era o único da espécie. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Então eu preciso morrer para eu ser o primeiro de uma nova espécie de seres humanos. O primeiro Adão falhou, mas o último não falha. Você está sendo abençoado até agora? A mensagem vai começar a ficar boa e agora? Agora que o negócio vai ficar bom. É sério. Amém? Estamos devagarinho, que nem o metrô quando sai, sabe? Depois... Pum. Então Jesus veio como homem. Mas ele era Deus? Era. Em João capítulo 8, por exemplo, você vai ver algo poderoso. Ele discutindo com os fariseus, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ele disse, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Eles disseram que é a verdade. Eles começaram a discutir com Jesus, conversa vai, conversa vem. Eles disseram, nós temos por pai a Abraão, o judeu, dizendo, Abraão é nosso pai, a gente é circuncidado. Jesus disse, se Abraão fosse pai de vocês, vocês fariam as atitudes dele, porque um filho tem que se parecer com o pai, entendeu? E a atitude de Abraão qual foi? Fé. Então, se vocês fossem filhos dele, vocês fariam as atitudes dele, vocês creriam. Quer saber de uma coisa? Abraão desejou ver o meu dia. Quando ele viu, ele ficou como? Quando Abraão viu o dia de Jesus, Jesus disse, quando Abraão viu o meu dia, ele exultou, ele fez uma festa. Exultar é, yes! Agora eu pergunto para você, quando foi que Abraão viu o dia de Jesus? Lá em Gênesis 22, quando ele pega o menino, quando Deus diz, pega Isaac, teu filho, teu único filho, oferece. E ele pega Isaac, ele vai subindo, e a Bíblia diz que de longe, Abraão avistou. E o Isaac pergunta para Abraão, pai, aqui já tem a lenha, aqui já tem tudo. Agora, cadê o sacrifício? A pergunta que Isaac fez foi maravilhosa, cadê o sacrifício? Óbvia. Abraão disse, o que foi que Abraão respondeu? Vamos lá. Como é que é? Deus proverá para quem? Para mim? Não, para ele mesmo. Pastor, como você sabe? O religioso perguntando, como você sabe, aleluias, que Abraão viu o dia do Senhor? Meu Deus do céu. Você tem que ler a Bíblia, e eu também. Lendo a Bíblia, a gente encontra as respostas. Em Hebreus capítulo 11, quando vai falar da fé, e Hebreus 11, eu não tenho tempo de explicar, está falando sobre ressurreição dos mortos. Amém? É o contexto de Hebreus 11. E Hebreus 11, quando vai falar sobre a fé, ele diz, pela fé, Abraão ofereceu seu filho Isaac, sabendo que mesmo que ele morresse, Deus era poderoso para fazer o quê? Agora eu pergunto para você, quem tinha ressuscitado até a época de Abraão? Ninguém. Onde foi que ele soube sobre a ressurreição? Porque ele viu o cordeiro morto e ele viu o cordeiro ressuscitado. Foi por isso que ele exultou. Ninguém exulta na morte. Então quando ele viu o cordeiro morto, ele disse, uau, eu estou vendo aqui o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Se ele me pedir um único filho, ele vai também ter que me dar o filho dele. E ele se alegrou. Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia. Abraão viu o dia em que o cordeiro morreu e ressuscitou. E Abraão fez uma festa. Eu não sei se você já fez a festa, mas Abraão já fez. Aí olharam para Jesus e disseram, tu não tem nem 50 anos, macho. Lá do Ceará os caras, não tem nem 50 anos, como é que tu diz que Abraão te viu? Antes que Abraão existisse. Ele não estava dizendo que ele estava na forma de Deus ali, mas ele lembrou de que ele é Deus. Antes que Abraão existisse, ele pronunciou o verbo impronunciável pelo judeu. Eu sou. Pegaram pedras para matá-lo, mas não conseguia, porque Jesus jamais conseguiria morrer de qualquer coisa, a não ser de cruz.
Ninguém poderia matá-lo, porque ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. A única forma de Jesus morrer, porque esse era o desafio, como Jesus morreria se ele nunca tinha pecado? E só existia uma forma, tanto para judeu, como para os gregos, romanos, os gentios, de Jesus morrer, chama-se cruz. Em Deuteronômio, para judeu, cruz é maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para os gregos, romanos, gentios, a cruz é o quê? Segundo Tácito, um historiador romano, ele diz: a cruz é o pior dos piores, dos pesadelos que um homem pode ter. Jamais um homem deve ir para a cruz. Se ele for, ele deve ser escravo, a pior escória, o pior dos homens. Tanto para o gentio como para o judeu, a cruz é a pior das mortes. Ele teria que se tornar maldito, e ele só se tornaria maldito indo para a cruz. Apedrejamento não o matava, ele sempre passou pelo meio. Ele disse: ninguém pode tirar minha vida, sou eu quem dou ela. Aleluia. Esse mandamento eu recebi, foi lá de cima quando eu desci. Ninguém conseguia enfiar uma faca em Jesus. Amém? Por favor, não lembre de nada, tá? Ninguém poderia tirar a vida dele. Tentaram, mas nunca conseguiram. Ele sempre saiu do meio do povo. Por quê? Porque a morte não conseguia. Eu penso comigo, isso aqui sou eu que penso, viu, pastor? Que se alguém enfiasse uma faca nele, seria que nem X-Men. Aquele camarada, o Wolverine. Porque a morte simplesmente não tinha condições de vencer, porque o corpo dele era imortal enquanto não fosse entregue à cruz. Mas aí, como Jesus conseguiria morrer? Como ele derramaria o seu sangue? Como ele pagaria a nossa conta? Como ele buscaria o que estava perdido? A presença de Deus. Lembre-se, ele não foi sumo sacerdote enquanto estava aqui na terra. Da tribo de Judá, jamais se falava de sumo sacerdócio. Era da tribo de Levi, ele deveria ser levita. Mas ele era da tribo de Judá, então Deus nunca o chamou de sumo sacerdote. Mas ele foi o cordeiro, porque quando Abraão foi matar Isaac, ele ia matar, acreditando que Deus ia ressuscitar Isaac. Hebreus diz isso, que ele ia fazer isso, acreditando que Deus ressuscitaria Isaac, porque ele viu o cordeiro de Deus ressuscitado e disse: o meu também fica, porque a Bíblia diz: e em esperança o recobrou de novo. Então quando ele foi matar Isaac, o anjo disse: não faz isso, agora eu sei que um homem ama a Deus, porque não negou o seu único filho. E a Bíblia diz que ele, virando-se, o que foi que apareceu na frente dele? Não, vocês leram a Bíblia certa? Um carneiro, um cordeiro velho, amarrado pelo chifre, a velha lei. Eita Jesus. Yes, aleluia. Eu gostei desse. Cadê o irmão que está no fogo aí? Yeah. Eita Jesus, isso aí, pronto. Um cordeiro, não, ele viu um carneiro. Mas quando João Batista batiza Jesus, ele chama: vem cá André, eles vão ser tudo, tá? Vem cá André, vem cá Felipe, aquele ali é o cordeiro que Deus separou para si, aquele vai tirar o pecado do mundo. Aquele vai resolver o problema. E vem a cruz. Cruz. Por favor, não riam, tá? Muita gente ri da cruz. Vem para cá, por favor. Fica aqui, Abraão, de lado. Não, só assim. Por favor. Então Jesus vem para a cruz. Quando ele veio para a cruz, a Bíblia diz que aí sim, ele se torna maldito. Eu quero que você abra, é a única passagem que nós vamos abrir, em Atos capítulo 2. Estamos já indo para o fim. Estão sendo abençoados, gente? Amém. Que bom, que prazer, pastor, que igreja boa, viu? Boa, viu, pastor André? Boa, pastor André. Boa, pastorzão. Muito bom pregar aqui, muito bom mesmo. Atos, eu estou em casa, estou no verbo. Atos 2.
Aleluia. Atos 2, 22. Todo mundo achou? Olha que coisa linda que Pedro vai dizer. Paulo também prega a mesma mensagem lá em Atos 13, mas Atos 2, 22 diz: varões israelitas, escutem estas palavras, varões de Jacarepaguá, homens e mulheres de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, escutem estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem, diga comigo, homem. Não, você pode dizer mais forte, só para agradar o pregador, diga, homem. Uau, que bênção. Está vendo que ele não falou Deus, ele falou homem. Homem aprovado por Deus, com sinais, maravilhas e prodígios que Deus fez por meio dele, como vocês sabem, tá? Todo mundo aqui sabe, Pedro disse, todo mundo aqui viu. Verso 23, este homem foi entregue a vocês, pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes, matando pelas mãos injustas, da injustiça. Todos os textos de Atos que falam sobre a morte de Jesus, e não dá tempo da gente percorrer, todos falam, e ele morreu quando foi pendurado no madeiro, e ele morreu a ser colocado na cruz, e ele morreu indo à cruz. A cruz está relacionada com a sua morte, porque ele se tornou maldito. O apóstolo Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É você voltando a pertencer àquele que te criou, e que depois de te criar, quando te perdeu, foi te resgatar. Então você pertence a Deus duas vezes, por criação e resgate. E é injusto você não pertencer a Ele. O que é a justiça de Deus? É você poder pertencer a Ele e olhar para Ele, nos olhos dEle, e poder dizer, meu Pai, porque você não está mais no pecado, você agora pertence a Ele, o sangue dEle lavou você. Meu Deus do céu, você acredita nisso? O diabo tem tanta raiva dessa mensagem, e o problema é dele. É dele. É isso mesmo. Pô, homem forte, hein? Rapaz, eu vi agora o braço. Eu vou te chamar já, tá bom? Vai ser um bom exemplo. Aleluia! Então diga comigo, eu pertenço ao meu Criador, ao meu Senhor, ao meu Salvador e ao meu Pai. Então quando Jesus veio para cá, o apóstolo Pedro diz claramente, ao qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não foi possível que ele fosse retido pela morte. A morte tentou segurar ele, não conseguiu. Porque a respeito dele disse Davi, eu sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegrou meu coração, mais uma vez, alegria e exultação aí juntos, ó. Se alegrou meu coração. Por que o meu coração se alegrou? Porque eu vi o meu Senhor diante de mim. É o Salmo 16 aqui profetizado, 16, 9 a 11. Por isso eu dei risada e cantei. Isso é Jesus. Jesus deu risada e Jesus cantou. E a minha língua exultou, fez uma festa. Por quê? Porque não deixarás. Versículo 20, versículo 26. E a minha carne há de repousar em esperança. Diga para quem está do seu lado assim, existe uma esperança que agora pertence a você. Cristo dentro de você é a esperança da glória. Pergunta a ele, que glória? A glória que virá sobre o teu corpo quando você for ressuscitado ou arrebatado. Você terá um corpo exatamente igual ao que Jesus tem hoje, que não morre mais. Cristo em você é a esperança desta glória. E ele, quando foi entregue à cruz, ele sabia que o corpo dele repousaria em esperança e que a alma dele não seria deixada lá embaixo. Eita, aí fica bom. Ele diz, porque não deixarás, verso 27, a minha alma lá embaixo.
Quando uma pessoa morria, não, obrigado. Quando uma pessoa morria, só mais para frente um pouquinho, por favor, vocês dois. Quando uma pessoa morria, meu irmão, na antiga aliança, o corpo da pessoa vai para onde? Eclesiastes diz que o corpo ele vai para pó da terra. E o espírito vai a Deus que o deu. Na verdade é uma prestação de conta. Mas Jesus explica em Lucas, na história do rico e do Lázaro, que uma pessoa quando morre sem crer na promessa, uma pessoa quando morre no pecado, ele vai lá para baixo, ficar num lugar chamado lugar de tormento. O espírito e a alma da pessoa já estão sofrendo lá. O corpo está no pó da terra, mas o espírito e a alma já estão sofrendo. Deus me livre. De modo que o rico pedia para Lázaro só molhar a ponta do dedo na língua para ver se dava um refrigério. Misericórdia. Alguém já experimentou aqui um calorzão forte, não já? Rio de Janeiro, né? Agora, aquele lá é muito pior. Só que nesse lugar que era o Hades, o lugar dos mortos, que é embaixo, segundo a Bíblia, parece que tudo que é inferno é embaixo, tudo que é céu é em cima, uma coisa assim. Já leram a Bíblia, né? Sobre isso? Ok. Então a Bíblia diz que nesse lugar também existia o seio de Abraão, que é onde você que morria, crendo na promessa, você ia. Não sofre, não tem sofrimento, mas não está no melhor lugar. Amém? Antes de Jesus, não está no melhor lugar. E um era separado do outro por um abismo, de modo que quem está aqui pode ver e ouvir quem está lá, mas não pode ir. E quem está aqui, a mesma coisa. Amém? Ok. E Atos diz que ele não ia ser deixado lá embaixo. Então, quando Jesus morre, ele vai lá para baixo. E antes de continuar, deixe-me falar sobre a cruz de novo. Venha. Quando ele está aqui, e ele diz assim, ó: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Jesus estava falando sério? Muito. Ele disse que Deus o tinha desamparado, Deus tinha se separado dele. Um único momento em que a Trindade se separa. Nessa hora, Jesus se separa do Pai e do Espírito. Nessa hora ele se torna o cordeiro que vai sozinho sofrer a nossa culpa. Nessa hora ele toma sobre si os nossos pecados. Nessa hora ele assume toda a nossa condenação. Em Pedro diz que no seu corpo ele sente as chagas das doenças. Ele toma sobre o seu corpo as nossas doenças. Sua alma foi deixada em estado de morte, já desde o Getsemane. O negócio estava feio para ele. A minha alma está angustiada até a morte. Ele sabia que ele iria experimentar do único momento em que ele não queria com a vontade humana, mas ele precisava, porque o grão de trigo precisava morrer. E o nosso pecado, ele foi espiritual, com consequências físicas e eternas. Então ele tinha que pagar a nossa. Amém? E nesse momento, na cruz, ele toma nossa doença, nosso pecado, nossa maldição. Ele disse: eu vou pagar a deles. Eu vou pagar a deles. E cada gota de sangue que foi derramado estava pagando a nossa. E logo que ele morre espiritualmente, porque é a separação, a morte espiritual, da presença de Deus, da presença eterna. Logo que ele morre, ele dá um brado. Logo, ele vai entregar agora o seu corpo, o seu físico e o seu espírito diante de Deus. Ele vai dizer: Pai! Muita gente não entende o que ele quis dizer. Eu vou te falar. Ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é que ele estava dizendo? Ele disse em outras palavras: Pai, eu
cheguei até aqui. Eu fiz a minha parte. Eu me tornei o cordeiro que vai ter o seu sangue imolado e que vai se derramar. Eu assumi tudo sozinho. Isaías 53 fala isso, irmãos. E eu não sei como tem gente que não tem coragem de andar com Deus de verdade, porque isto tudo foi por amor e por justiça. Ele pensou em você e Ele pensou em mim. A gente não estava nem aí. E Ele pensou em nós. E Ele assume a nossa. Quando Ele assume a nossa. E essa mensagem não é para você achar bonita, não. É para você receber de Deus no teu espírito. Ele pensou em nós. Ele disse: agora eu não posso mais fazer nada. Não nas minhas mãos agora está. Não está mais nas minhas mãos. A minha parte eu fiz, eu cheguei aqui. Agora está nas tuas mãos. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu vou lá para baixo. Eu vou pagar deles lá embaixo. A morte vai tentar me segurar. Mas como Davi profetizou, a minha carne vai repousar em esperança. E você não vai me deixar lá embaixo. Não foi deixado. Não deixarás a minha alma na morte. E não permitirás que o teu santo passe mais do que 3 dias. Veja a corrupção. E Ele deu a sua vida. E quando Ele deu toda a sua vida, para onde Ele foi? Para o seio de Abraão? Ou para o lado de lá? É aí que eu vou precisar de alguns irmãos. Eu posso precisar? Posso precisar de vocês dois? Por favor, eu quero precisar. Vocês podem vir? Pastor, me ajude, por favor, também. Vem para essa turma aqui, a turma do seio de Abraão. Tem alguma mulher que possa vir aqui também? Ajudar uma mulher? Aleluia, obrigado pelo voluntariado. Aleluia. Vai ter cachê? Oh, ele está perguntando se vai ter cachê. Os céus te paguem, aleluia. Tem alguma mulher que pode vir? Aleluia. Venha, minha irmã, isso aí, venha participar da festa, vai ser bom. O pastor disse que está sendo filmado, então é bom que você apareça. Vocês estão sendo abençoados? Tá, glória, muito bom. Vem para cá, você está do lado de cá. Não, perdão, você também está do lado de lá, vai. Gente, quando Jesus vem, deixa eu dizer para você, Ele assumiu o pecado de toda a humanidade. Então a condenação sobre Ele era a pior das piores das piores. Então quando Ele veio para cá. Vocês vão olhar, eu sou Jesus e vim mal mesmo, ok? E o diabo fez uma festa nessa hora. Ele fez o que muitos crentes não fazem. Ele deu risada. E essa turma vai olhar, essa turma aqui é a turma que está no seio de Abraão, tá? Esse pessoal vai olhar e vai dizer: o que será que ele fez para essa punição? Ele é o pior. Porque eles não sabiam quem ele era. Então ele veio para cá. Uma vez um rema, pastor, um aluno me perguntou quando eu ensinei justiça: se a nossa condenação, pastor, professor, é eterna, por que Jesus não ficou eternamente lá? Eu respondi para ele o seguinte: porque Deus é o juiz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus é juiz e Ele diz, são 3 dias. Então para Ele bastou 3 dias. É isso, é o que está na Bíblia, não vamos inventar. Deus disse, serão 3 dias. Jesus tinha dito, assim como Jonas, 3 dias e 3 noites, assim será comigo. Se Deus é o juiz, Ele estabeleceu a sentença a respeito de Jesus. 3 dias basta. 3 dias e 3 noites. E Ele ficou lá 3 dias e 3 noites. E o diabo fazendo a festa. Acabamos com a esperança humana. O negócio já aconteceu. Aqui ele não sai. Só que o diabo tinha esquecido que a morte de Jesus foi injusta. Então Deus vai chamar o diabo. Eu vou precisar que você seja o diabo. Não, ele. Você vem meio desconfiado, meio cara de pau e desconfiado, mas com medo, porque o diabo se treme. Ok, calma. Então ao terceiro dia, diga comigo, ao terceiro dia.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 20, que o sangue de Jesus, que é eterno, o sangue da eterna aliança, clamou por justiça. Eu vou repetir de novo em francês para ver se o pessoal dá um aleluia melhor. O sangue de Jesus clamou por justiça. O sangue dele disse: ei, um preço foi pago, e foi um homem inocente que morreu. Então Deus, Satanás, venha cá, rápido. Diga, Senhor, todo com medo, vai. Diga, Senhor, diga. Você sabia que você matou um inocente? Eu? Sim, o sangue dele é justo. O julgamento dele foi errado. Eles julgaram ele de madrugada, não podia, o sinédrio não podia se reunir naquele horário. Tudo foi errado. Faltaram inclusive alguns fariseus para estar ali no julgamento, que eram simpatizantes dele, poderiam ter livrado, mas ele morreu injustamente. E ele nunca pecou. Mas ele foi para a cruz. Ele se deu. E você sabia que o sangue dele pagou a dele e pagou a de todo mundo? Me dê as chaves da morte do inferno e saia daqui! Agora você vai ser o pai e ele vai ser o Espírito Santo, tá bom? Pai e Espírito Santo. Não, calma, fica aí. E a Bíblia diz, 3 coisas fizeram Jesus ressuscitar. Diga a primeira, foi o sangue dele. A segunda coisa está escrita em Romanos capítulo 6, verso 4, diz que a glória do Pai trouxe Jesus dentre os mortos. Eita Jesus. Então Jesus está aqui, o sangue dele clamou, e Deus disse: opa, está na hora de fazer justiça, está na hora de ressuscitar o meu filho. Só que ele não vai ser ressuscitado como único, ele vai ser ressuscitado como o primeiro de uma nova criação. Então a glória do Pai, vem Pai, venha e me abrace forte aqui, por trás, pode me abraçar por trás forte, aqui, assim. Vem rapaz, a glória do Pai, somos homens, a glória do Pai, a glória do Pai. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 11, que o poder do Espírito, o sangue de Jesus, pastor, a glória do Pai e o poder do Espírito operaram juntos para trazer Jesus dentre os mortos. Meu Deus do céu. E o poder do Espírito entrou no lugar. Vem, abraço de frente, vem. E ressuscita Jesus. Fica lá. E o seu Espírito ressuscita. E quando ele ressuscita, esse pessoal que está aqui vai olhar espantado, dizendo assim: quem é ele? E a Bíblia diz que Jesus proclamou, a palavra grega é a palavra evangelizomai. Ele chegou e disse quem ele era para essa turma que estava esperando ele. Vou repetir de novo. Ele chegou e disse quem ele era. Então ele chega e diz: eu sou o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele disse: eu venci a morte. A morte não conseguiu me segurar. Eu sou o primeiro da ressurreição. Eu estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu não sei se você entende isso, mas se você entender isso, você começou a entender o Evangelho. Amém? Uau! Você crê que isso aconteceu? E o diabo ficou perturbado. E Jesus chega aqui e olha para Adão e diz: Adão, eu sou o teu resgate,
E ele olha para Abraão e diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele olha para Sadraque, Mesaque e Abdenego: eu sou o quarto homem da fornalha. Ele olha para Moisés e diz: eu sou a presença da arca. Ele olha para Davi e diz: Davi, eu sou a tua música. Sansão, eu sou a tua força. Débora, eu sou o teu juiz. E ele diz: e a partir de agora acabou esse departamento aqui no Hades, porque quem morre em Cristo não vem para baixo, vai agora é para cima. E ele chega e diz: agora aquele que aleluia, que subiu, que desceu, e ele levou cativo o cativeiro. E essa turma toda, o espírito e a alma deles subiram, estão agora lá fazendo uma festa lá em cima. Glória! Pode descer, obrigado. Pode descer, todo mundo. Aleluia! E ele, e o seu espírito encontra-se com o seu corpo e o ressuscita. Uau! E ele agora está pleno. Maria Madalena vai olhar, vai tocar nele e diz: não me toque agora, porque eu não sou mais apenas Jesus de Nazaré, eu sou agora o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, num corpo glorificado. Não pertenço mais a esta raça, eu pertenço a uma outra, e deixa eu levar o sangue diante do Pai. E ele sobe com o sangue e ele entrega diante do Pai. E ali começa uma nova aliança. Aí ele desce, aí sim você pode tocar nele, porque ele já apresentou o sangue. E ele se torna o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele recupera o estado original do homem. Ele começa uma nova criação. Se alguém está nele, se alguém está dentro dele, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Irmã, tudo se fez novo para você. Isso, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É um tempo de alegria, é um tempo de vida. Tudo se fez novo. 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 E o melhor de tudo é que ele disse: eu apenas não vou fazer isso por vocês, mas vocês agora vão estar onde eu estou. Quando ele ressuscita espiritualmente, nós vamos junto com ele. Estamos agora sentados com ele nas regiões celestiais. Ele tinha dito isso para os discípulos em João 14: para que onde eu estiver, vocês possam estar. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: você está em Cristo. Você é a justiça de Deus. Você não tem motivo para andar, irmão, em tristeza, mas alegria. Cadê o tecladista? Vamos lá? Terminar? Muito bom. Você foi abençoado com essa mensagem? Eu poderia ter pregado algo para você, aleluia, como ele prega bem, sabe, pastor? Não, eu quis entregar uma mensagem simples, para você poder entender quanto ele te ama, enquanto ele é digno do nosso louvor. Eu vejo várias pessoas aqui mudando de atitude hoje, começando uma vida de alegria. Chame a depressão para fora da sua vida, dê um chute nela. Pastor, o senhor não sabe o que é depressão? Eu tive síndrome do pânico, eu sei muito bem o que é, e fui curado em tempo recorde. Fui curado rindo. Meu psiquiatra disse: você nunca vai sentir alegria. Eu digo: quem não sente é o diabo, eu sinto e muita. Aleluia. Faz mais de 20 anos que eu fui curado. Você está olhando para um homem tranquilo.
Você está olhando para um homem que não tem nada que provar a ninguém. Um homem que conhece Deus pela sua palavra. Está olhando para um homem que ama você. Mesmo você não gostar de mim, eu gosto de você. Já está no automático. Pai, obrigado. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Quero chamar você nessa noite que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde, né? Amanhã Ele ama você. Eu contei um pouco da história de tudo quanto Ele fez, só porque Ele ama você. Ele sonha com você. O coração dele palpita por você. Ele não quer que você fique sofrendo. Ele não quer que você seja lançado nas trevas. Ele ama você. E eu quero convidá-lo nessa noite a entregar a vida para Ele, a dizer: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Levante sua mão, que se você quer entregar a vida a Ele nessa noite, não pode sair daqui hoje à noite sem Ele. Levante sua mão, venha. Eu quero dar um abraço em você, eu quero orar por você.